bem-vindos todos ao nosso 6º episódio do Legal Tech Chat. Hoje a gente vai falar de um tema que está super em alta, inteligência artificial, está dando hype do mercado, de todos os mercados, inclusive o mercado jurídico. E para bater esse papo com a gente, eu estou aqui com as nossas convidadas super legais, super antenadas em tecnologia. Deixa elas se apresentarem, começando pela Ana. Vai lá, Ana. Oi, pessoal, eu aqui de novo, né, Ana Tejeda, diretora comercial da Ativa, e passo aqui a palavra para as meninas, para a Thalita e para a Fernanda, para que elas se apresentem. Oi, pessoal, eu sou a Thalita, eu sou gerente jurídica da Embraer e estou nessa jornada, né, jurídica há alguns anos, mas super antenada ali em tentar buscar tecnologias, então vai ser muito legal esse bate-papo hoje. Olá, pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou advogada da Embraer, eu atuo na área há mais ou menos 6 anos, né? E estou nessa busca de inovação também, vai ser bem legal esse bate-papo. Legal, pessoal. Bem-vindas. A gente vai começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre o contexto de inteligência artificial, né? Se fala muito de inteligência artificial hoje dentro do mercado e a gente sabe ali que dentro de inteligência artificial existem vários modelos de inteligência artificial. Então, a gente fala ali de machine learning, a gente fala de análise preditiva, a gente fala de IA generativa também. Então, a gente vai fazer um pouquinho desse contexto, né? Explicar ali como que essas inteligências artificiais vêm ajudando o mercado realmente a trazer mais eficiência, a trazer mais redução de tempo dos advogados e trazer um pouquinho desse contexto aí para o mercado, né? Hoje a Datalore é especialista na parte de inteligência preditiva, inteligência artificial preditiva, né? Um pouquinho até do projeto que a gente vem fazendo hoje com a Embraer. Então a gente vai começar a entender com vocês aí um pouquinho de como está sendo, né, esse projeto com vocês, como está sendo a utilização da inteligência preditiva hoje no setor de vocês. A gente estava super ansiosa, né, por esse projeto, era uma idealização, assim, eu falava para os escritórios, pessoal, né, não tem como a gente ter um jeito, assim, de ter alguém que fala para a gente, assim, de forma rápida e eficaz, qual caso tem que fazer acordo, qual o valor, como foram os julgamentos anteriores. E aí, um dos escritórios falou, pô, tem uma empresa aí que chama Datalore, que talvez faça isso. E aí eu achava que não seria tão possível e no final tá sendo super eficaz. É claro que a inteligência artificial, ela precisa de tempo, né, para aprender, então ela tá sendo, essa que a gente tá desenvolvendo juntos, ela tá sendo treinada, né, então quando a gente começou ela tinha uma acuracidade um pouco baixa e agora a gente já tá conseguindo chegar em níveis ali, onde a gente tá batendo, assim, os casos que a inteligência apresenta pra gente, um ser humano olhando ali os detalhes e os números estão batendo, Exatamente, né, Fê? Exatamente. A gente não tem hoje, né, uma inteligência que ela já venha totalmente pronta, né? Isso é um ponto muito forte, né? A gente precisa ter paciência para a gente ensinar essa inteligência. Então, com isso, né, como a Thalita comentou, que a gente foi desenvolvendo, o Júlio, que ele não está aqui, mas ele vem apoiando muito esse projeto, a gente começou a olhar vários pontos em que a gente podia melhorar. Então, por exemplo, assim, o valor não está batendo, mas por que não está batendo? Uma execução provisória, ela tem um número diferente, né, no tribunal. É gerado um novo número, É gerado né? um novo número. E essa inteligência, ela não puxava. A partir do momento que ela puxou, o valor ficou mais condizente com a nossa realidade. Então, a gente fez uma divisão também de processos com decisão e sem decisão. Porque um cenário de processo sem decisão é um cenário mais... onde você não tem uma previsibilidade tão grande. Subjetivo, né? Exatamente. Sim. Porque você não tem ali um número. Então, você consegue até negociar mais. Agora, um processo que já tem uma decisão, você já precisa olhar diferente, porque você já tem ali uma realidade, né? Um fato que é um divisor de águas no processo. Sim, direcionador, né? Exatamente. E a gente tem o cenário Embraer, né? Que é o nosso cenário, que é diferente, que é um cenário bem específico. E isso precisa ser levado em consideração também. Foi super importante você ter falado nisso, que a gente, quando marcou, né, o podcast, semana passada eu estava zapeando lá a internet e tal, e eu vi uma reportagem da CNN com Elon Musk. E ele falando que a inteligência artificial ia substituir as pessoas. Tomei um choque na hora. Tipo, calma, como é que esse cara tá falando isso aí? Eu fui entender um pouco e tal. E foi super importante você falar isso, porque de fato não substitui, né? Assim, eu quero ouvir também de vocês, né, os impactos e tudo mais, mas na minha cabeça não tem como substituir, porque a gente precisa ensiná-la, né? Ela não vem pronta e eu acho que não virá durante um bom tempo aí, né? Então, assim, eu queria entender de vocês os impactos dentro e fora do jurídico, porque é importante também a gente falar, né? Não só
Lógico, tem um projeto de vocês que é super importante, mas a IA tá tão na moda, assim, né? Que todo mundo fala de IA, tudo tem IA, todo mundo quer saber de IA. E não é tão popular assim hoje, né? É acessível, porque hoje tá lá livre, a gente tem IA em tudo que a gente faz, praticamente, que a gente às vezes não sabe, mas tem. E eu queria entender de vocês quais são os impactos, o que é que vocês entendem sobre isso. Eu acho que no mundo jurídico vai demorar muito para... Eu não vejo uma realidade próxima de substituição dos advogados. Ainda mais no Brasil, onde o direito é algo extremamente complexo, né? Que depende ali de muitas vertentes. Mas eu acho que a IA veio para ajudar, né? A facilitar ali a vida dos advogados para que eles consigam focar naquilo que realmente é necessário do intelectual e deixar para trabalhos, às vezes, mais burocráticos que hoje a gente tem que fazer na mão, então para nos ajudar, né? Eu acho que a gente tem exemplos vivos de como a IA não substitui os advogados. A gente teve um caso famoso que aconteceu nos Estados Unidos, né, de um processo, uma pessoa foi entrar com um litígio contra uma companhia aérea. E aí, sei lá, o estagiário ou o associado ali, né, resolveu fazer a petição, né, do processo usando o chat GPT. E o chat GPT usou informações falsas para construir o processo. Lá nos Estados Unidos, a gente tem que usar precedência. A gente fala, com base no julgado tal, né, número tal, fulano contra ciclano. E aí, o advogado que foi fazer a defesa, que inclusive é um advogado que trabalha para a Embraer, né, um escritório de advocacia que trabalha para a Embraer, então eu sei dos detalhes desse caso, eles foram fazer a defesa e eles falaram, nossa, eu não tô achando esses julgados que eles mencionam, o que é isso, né? Aí eles entraram em contato com o cartório lá, com o assessor de juiz, e eles descobriram que a IA tinha inventado números de processo, sabe? Então, assim, ela não é perfeita ainda, e o cara simplesmente usou e ele sequer se deu o trabalho de revisar. Conferir. E aí isso gerou um super rebuliço, porque aí os tribunais ali deram uma multa super pesada e ainda começaram a trazer regras, né, proibindo que os advogados usem, né, ou se eles usarem, eles têm que avisar que eles usaram, né, então mostra que não tem como substituir, mas pode ser um auxílio, né, pode dar uma ajuda ali para puxar um entendimento, para puxar uma base, mas você tem que revisar, você precisa do olhar do ser humano ali, né, então... Eu até incluindo, né, eu acho que também não só o olhar do ser humano, né, o quanto uma base de dados estruturadas é importante para que a inteligência artificial consiga ali responder tanto as perguntas, quando a gente fala de IA generativa, até também ali trazer a predição, né? Uma vez que se a gente não tem dados, a tendência é que realmente a inteligência artificial, ela acaba viajando, né? Ela vai criar as informações. Ela vai criar as informações. Mas se você tem uma base de dados já estruturada, onde o dado ele vai complementar ali toda a parte de informação que a inteligência artificial vai conseguir ali estruturar. E vocês entendem, assim, que é necessário novas habilidades para os advogados ou não? Todo mundo está pronto para operar aí a inteligência artificial? O que vocês acham disso? Eu acho que a gente precisa ser bem adaptável. E isso é em qualquer profissão, não só na advocacia, né, no jurídico. Eu acho que isso é uma qualidade que todo mundo precisa ter e que você precisa seguir nesse novo panorama de inovação e de tecnologia. A gente tem uma visão de jurídico, principalmente, como uma área bem mais burocrática, né? Uma área ali que tem mais processos sigilosos, a gente tem ali um certo trato de dados. Então, como implementar uma tecnologia sem como eu posso mencionar, sem entrar em trave com isso, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto grande no jurídico que a gente precisa demonstrar que a gente consegue utilizar essas ferramentas sem trazer um prejuízo para um processo ou para uma decisão. Elas vieram para auxiliar e não para prejudicar de alguma forma. Colocar em risco, né? Colocar em risco, mas acho que você vai precisar ter uma adaptação, né, dos profissionais do direito e o que me deixa um pouco receosa é que não existe essa preparação, por exemplo, na faculdade. Você não vê na grade, né, da faculdade de direito hoje, matérias que envolvam, né, o uso de tecnologia na prática do direito. Então, acho que é uma dica ali, né, porque... na área do direito a gente tem pessoas de todas as idades, certo? A gente tem os jovens que estão chegando aí, a Fê entrou no meu time e ela é muito mais rápida e ágil do que eu. Eu tenho as ideias na cabeça, mas eu falo, não sei como executar isso. Ela sabe fazer as perguntas e tudo mais.
Mas, e a gente tem pessoas que já são, assim, que tem 60 anos, 70, que tem um pouco mais de resistência, né? E dificuldade até. Isso, que aprenderam o direito numa outra época, onde eles iam na biblioteca procurar livro, né? O velho Vademecum, né? O velho Vademecum. Eu também fui da época do livro, mas eles eram essa época de olhar jurisprudência no papel, né? Era um negócio. Mas precisa, eu acho que precisa ter esse incentivo, né? Vai mudar um pouco a dinâmica de como exercer a profissão, né? Principalmente quando você trabalha em jurídico de empresa, por exemplo, a empresa está sempre querendo buscar novas eficiências, né? O uso de ferramentas para ajudar a execução, trabalho, inovações. A IA não substitui, mas você não pode ficar para trás, senão você vai Você não pode se fechar para a inovação, né? Mas você tem que entender como usar ela a seu... Né? Então, eu acho que é urgente a necessidade de ter cursos ali onde ensinam isso, né? Para os profissionais do direito, né? Claro. E pensando nessa questão que vocês falaram, né, de tipo, no direito especificamente, né, no jurídico, de você utilizar a IA, mas não chocar com determinadas diretrizes que existem ainda dentro do jurídico, questão de sigilo e tudo mais. Como vocês entendem assim, a questão de ética para a utilização da inteligência artificial? Como que vocês veem essa questão? É tudo liberado? Ou tem... tudo liberado é ótimo, né? Ou não, de fato, precisa observar todas as diretrizes da própria companhia e do que a gente hoje tem zero regulamentação, né? Zero regulamentação. Não sei se teremos. Acredito até que sim. Acho que sim. Tá, tem alguns projetos, né, de lei, mas ainda está muito cru. E é sempre assim, a lei ela vem para regular alguma coisa que já está acontecendo na prática na sociedade. Então, isso é natural ali do direito. Faz parte. E acho que a ética é super importante e observar ali, e a proteção dos dados, né, e das informações da empresa, né? Hoje a gente sabe que o maior, né, patrimônio que uma companhia tem não está mais em ativos, né? Está lá na informação que ela possui. Então, a Embraer tem uma preocupação muito grande, né? Como todas as grandes empresas, como todas as empresas, em proteger ali sua propriedade intelectual. A gente lida com informações super sensíveis, né? Forças aéreas, governos, além das informações de clientes. Então, a gente tem várias regras ali para seguir, para justamente não colocar a companhia em risco, né? E nem os nossos clientes em risco. Quando a gente olha para o jurídico, né, a gente já sabe que muitas informações elas já estão públicas por elas terem sido colocadas num litígio, né? Então, quando o contencioso no Brasil, ele já é público por natureza, a exceção é que ele seja confidencial. Então, a gente já tem um pouco mais de facilidade, né, em saber que, ou seja, se a informação está lá no judiciário acessível para qualquer pessoa, ela pode estar na IA que a gente está desenvolvendo aqui. Mas a gente cuida para que a IA seja interna da empresa. Eu ia falar sobre isso agora, não pode ser uma IA aberta. A gente não usa, a empresa, a gente não usa chat, não pode usar chat GPT. A companhia tá começando a usar o Copilot mas daquele jeito restrito interno na empresa, né? Porque tem cláusulas bem severas ali, né? Que a própria, né, a empresa que fornece ali, a Microsoft, né? Coloca justamente, mas a gente já começa a prever. Tem escritórios já vindo trazer pra gente, assim, como serão os litígios do futuro relacionados a você violar informações de terceiros através da IA. Então, se você usa uma informação ali que o chat GPT deu para você, essa informação é protegida, de quem é a culpa? É do chat GPT ou é de quem usou lá na ponta final, né? Então vai criar todo um mecanismo ali também de um novo contencioso, novas disputas por conta dessa questão de quem... Praticamente uma nova área do direito, uma nova área do direito, vai surgir aí. A gente vê o STF, né, o ministro Barroso fala muito sobre inteligência artificial, tanto da sua aplicação, né, ele é a favor da sua aplicação, mas ele fala também ali sobre a proteção, a importância da proteção dos dados, né, e como essa inteligência artificial vai se comportar. Porque muitas vezes a gente pode parar um pouco e pensar, será que quando a gente analisa os dados, será que essa inteligência artificial não pode se tornar, de repente, até preconceituosa? Eu acho que isso, de repente... Dependendo da forma que for analisada, criada, bem importante. E analisada, sim. E eu acho que é ótimo que tem um ministro que está, né, advogando isso, porque eu acho que tem uma resistência do judiciário em si no uso de tecnologia para a execução dos trabalhos. A gente já viu até algumas decisões judiciais onde se questionava se as empresas poderiam ou não fazer predição dos processos, ou ter jurimetria, por exemplo, para fazer acordos.
Aí depois as decisões caíram, mas ou seja, assim, tem... Mas o começo é sempre com muita ainda. resistência, né? Exato. É sempre com muita resistência. Imagina como facilitaria a vida do judiciário que está sempre, né, sempre atrasado ali nas entregas, nas sentenças e tudo mais por conta da alta demanda. Se eles pudessem usar com cautela, com segurança, uma tecnologia para facilitar a vida deles. Seria sensacional, né? Na minha visão. O novo assusta, né? O novo assusta. Sempre. E a tendência é sempre lutar contra o novo, é sempre lutar contra a inovação. O ser humano está acostumado a viver é difícil, né, aceitar na sua zona mudanças. de conforto. Na sua zona de conforto. Exatamente. E vocês tocaram num ponto, né, que a empresa está usando já uma plataforma. Como que a empresa em si está se preparando, né, para o uso da inteligência artificial? Existe algum projeto da companhia, não só do jurídico, né, da companhia? E como que isso é cascateado, assim, para as áreas? Se é que existe, assim, alguma coisa? Acho que a gente tem uma área, né, de tecnologia e inovação, né? E, então, eles estão, assim, um dos pilares ali da empresa é transformar a complexidade em simplicidade, né? É um dos pilares de cultura. Então, a base disso, eles estão sempre buscando ali usar tecnologia e inovação para todas as áreas. Então, né, eu não tenho detalhes ali de todos os projetos, porque são muitas coisas, mas eles cascateiam nesse sentido. Então, né, para liderança, olha, esse é nosso pilar, a gente tem várias frentes ali e estamos abertos a receber ali, engajando vocês a buscar também para suas áreas, né, de atuação. Então, a empresa está super antenada. Tanto eles trazem, né, tecnologia que possa facilitar a vida das áreas, como eles também dão liberdade para as áreas buscarem tecnologias que vão facilitar o cotidiano ali daquela área específica. Por exemplo, o Copilot é um projeto corporativo, né? Para tudo que eles fizeram, eles pegaram ali algumas... como se fosse uma pocket, né? Vamos fazer um teste, né? Então, eles pegaram alguns usuários, né? Espalhados pela companhia. Então, teve 2 pessoas do jurídico, 2 pessoas da engenharia, 2 pessoas do RH. Fizeram um grupo ali de uso e tiveram 2 dias de treinamento pesado ali, né? Com a própria Microsoft para explicar como usar, né? Adequadamente, né? E aí, depois, cada área fazia um mini projeto baseado naquilo que eles aprenderam, como a gente ia melhorar a vida daquela área. Então, a gente está começando com esses baby steps, sempre pensando muito na segurança e também em educar ali os usuários para que eles saibam usar. Se eu der uma senha do Copilot para todo mundo da empresa, 80% não vai nem saber fazer nada com aquilo. Eu vou te falar que muitos nem vão entrar. Exato. A não ser que seja obrigatório e tenha lá identificado quem entrou, né? Alguns não vão entrar, uns vão entrar e vão usar de forma indevida e outros vão se apropriar de fato e vão trazer boas, né, referências e tudo mais. E eu acho que isso é importante, né? Você testar e errar. Se errar, erra pequeno. Porque você consegue ali rapidamente, você consegue... Né? Erra interno, erra pequeno, consegue ajustar e aí assim que tiver validado, né, esse processo de inovação, aí você consegue replicar para a empresa como um todo, né? Acaba sendo até mais eficiente o projeto quando a gente olha. Exato. E aí uma pergunta, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, esse é um tema hoje que é tratado com prioridade dentro da Embraer? Sim. Tem um time de inovação ali focado, né, em descobrir, né, quais plataformas é possível usar para várias áreas da companhia. Então, é um dos focos, sim. Legal. Porque não tem como a gente avançar, né, se a gente não tiver esse uso dessa tecnologia nova. E eu acho que além do uso, né, de ferramentas, é muito da parte comportamental também, alterar o mindset do pessoal que está atuando hoje. Sim. Você não consegue implementar nenhuma nova ferramenta se você não tem essa mudança de postura perante a ela. Então, eu acho que a Embraer vem fazendo muito esse exercício, né, de assim, vamos pensar como a gente pode otimizar o trabalho. Por que eu estou fazendo esse procedimento? Isso é algo que eu consigo otimizar? É algo que eu consigo automatizar? Se sim... Você mesmo diz isso toda hora. A Thalita sempre passou isso pra mim, assim, sempre questione o porquê de você estar fazendo. Não faça por fazer. E se tem como, mude e pense em formas de otimizar. Você está perdendo muito tempo em algo. É necessário? Tem algo que a gente consegue mudar? A gente sempre fala, né, em inovação, que tudo que é repetitivo tem que automatizar, né? Porque não faz sentido você ficar ali repetindo, se a gente tem formas alternativas de fazer aquele projeto, né? Criar automações, né? Hoje esse é um dos benefícios hoje da inteligência artificial, né? De tecnologia. Eu acho que é o maior benefício. A gente tem que passar a barreira do...
eu quero que ela faça, mas a inteligência faça igualzinho eu faço, sabe? Então a gente tem essa resistência, assim, não, mas deixa eu conferir 1000 vezes. Falei, se a gente não for flexibilizar, né? Vamos põe pra rodar, porque se a gente for esperar ficar perfeito a IA lá, a gente não ia começar a usar, e ela só vai ficar perfeita quando a gente começar a ser usada. Esse é um ponto super importante também. Eu acho assim, a gente precisa começar. Exato. E a gente vai aperfeiçoando. Porque se a gente for esperar a primazia, né, a excelência para começar, a gente não começa nunca. Exato. Então a gente começa, vai testando e vai ajustando, e vai testando e vai ajustando, e a gente chega lá no auge do projeto, entende? Agora, se a gente for criando barreiras, né, de tudo que, eu vou começar, mas isso aqui não, isso aqui não deu certo, e aí esperando para começar, a gente vai ficar muito para trás, no caso. Mas é contra-intuitivo para o ser humano. Tem um exemplo disso, é a questão do trabalho remoto, não é? Se não fosse a pandemia obrigar as pessoas a ficar em casa, ninguém ia conseguir isso. E eu, na época da pandemia, eu lembro que eu tava tendo muitas lives, né? E teve uma live ali com vários CEOs de empresa. E eles estavam ali assumindo a culpa no sentido de que como eles foram medrosos, né, de colocar em prática ele fala, que bom que a pandemia chegou, né, não porque a gente gostou da pandemia, mas porque ela nos obrigou a fazer coisas que nós não tínhamos coragem de fazer, né, porque a gente já discutia tanto esse negócio de trabalho remoto, mas ninguém teve coragem de colocar o plano. Aí a gente foi obrigado e olha como funcionou, né. Sim. Eu acho que é o mesmo racional para inteligência. Isso. Né? Se a gente ficar parado, né? A gente não vai, então a gente precisa dar um empurrãozinho. A gente vê também, né, que hoje como benefício, né, a gente já mencionou aqui, é sobre a velocidade, né, que a gente consegue fazer análise ali de dados e análise de processuais. E aí, falando até um pouquinho do projeto hoje, né? Hoje vocês estão ali com um projeto focado na predição ali do risco processual. Qual que é a diferença, né? Quando a gente olha, quando vocês fazem esse processo de maneira manual e agora vocês estão fazendo esse processo com inteligência artificial. Realmente, ali na raiz, vocês estão conseguindo realmente trazer mais a efetividade, trazer mais velocidade nesse processo e redução de custo operacional? Sim, a gente tem uma maior assertividade, né? Até na proposta inicial. Porque quando a gente fala de um cenário de acordos, né, a gente só tinha ali a nossa visão, o nosso cenário. Quando a gente traz a inteligência artificial, a gente tem um cenário de comparação com outros processos, a gente tem um cenário ali de uma inteligência artificial atuando. Então, a gente consegue ter uma assertividade bem maior até na primeira proposta, que normalmente é a que impulsiona para o acordo começar, né? Então, eu acho que quando a gente tem esse cenário, a gente consegue um maior sucesso nas tratativas. E isso otimiza muito e traz um custo bem melhor. Fora que, assim, a gente hoje atua com provisão, né? Aliás, sendo uma empresa de capital aberto, a gente reporta isso a todo tempo. Com esse sistema, a gente consegue verificar se a nossa provisão está correta. Porque se a inteligência artificial traz um número muito diferente do que, por exemplo, o nosso escritório de cálculos traz, quem está errado? Exato. Uhum. A gente consegue ter algo para comparar, porque advogado, eu não consigo ali olhar e falar, esse cálculo está errado. Sou de humanas, né? Então, às vezes não o cálculo em si, mas o que está sendo avaliado no cálculo, exatamente. Né? Não o número, mas o que está sendo avaliado. Exatamente. Sim. Então, você consegue fazer essa comparação. A minha provisão, ela faz sentido? Por que em outros processos similares está assim? Por que veio essa sugestão? A gente já teve um caso em que a gente verificou que a nossa provisão não fazia tanto sentido, olhando o sistema. E nessa fase de testes mesmo. Então, assim, é uma oportunidade de melhorar também os nossos números. Legal. Pensando nessa parte, né, de análise preditiva, né, a gente trazendo agora a diferença, né, entre a análise preditiva e a inteligência artificial ali generativa. Como é que hoje vocês estão usando ali a predição para identificar como provisionar muito melhor? E como é que vocês estão vendo já no futuro, onde vocês vão conseguir utilizar a IA generativa para responder algumas perguntas em determinados grupos de processo, né? E aí eu vou dar um spoiler aí para todo mundo. Hoje a Dataloy a gente está atuando aí já com IA generativa, então a gente está programando, está construindo uma solução onde o advogado ele vai conseguir fazer perguntas para a IA generativa para que ela responda as perguntas de um determinado processo ou de um determinado grupo. Como é que vocês enxergam isso no futuro? Tanto para o setor da Embraer, até para os escritórios, né? Acho que vale também mandar uma mensagem para os escritórios parceiros. É o futuro da advocacia. Acho que tem dois lados. Hoje a gente está olhando muito mais para a generativa, não na área de contencioso, mas na área consultiva, né? Então, hoje a gente repara assim,
quantas vezes a gente responde a mesma pergunta, né, jurídica de pessoas diferentes? A empresa tem 18 mil empregados. Então a gente das áreas, né? Isso. Aí a gente tem que... Hoje a gente se vale da nossa memória, né? Eu lembro que eu já mandei um e-mail sobre isso e você fica lá horas, né, procurando. Então a gente quer... Como que a gente faz, né, uma IA generativa para buscar dentro do nosso... do que a gente já produziu aqui, né? Então, ó, se essa pergunta aqui eu já respondi, então me acha a resposta que eu dei e já manda direto ali, né? Fica mais fácil. E na parte de contratos também, né? Eu acho que a questão a gente estava testando, né, a questão do Copilot para contratos, né? Como que o Copilot consegue me ajudar na revisão de contratos, né? Porque será que ele consegue me ajudar a eu já focar realmente naquelas cláusulas que são importantes, né? Ou que dão mais problema, né? Então, é isso. Mas pensando no contexto, a gente não começou ainda a trabalhar nisso, porque a gente está bem focado na preditiva, mas eu acho que vai ser ótimo, porque hoje é assim, o que aconteceu? Quem é esse reclamante? Me busca aí. Tem que ser um ser humano, abrir o processo. E essa IA poderia ajudar a gente a trazer. Me fala aí, todos os processos que o João tem contra a empresa, qual é o ano, né? Exato. Sei lá, ajuda a gente a ser mais ágil, né? Ou não necessariamente contra a empresa, né? Todos os processos dele, especificamente, né? Que já tem uma amplitude maior aí para análise. E até trazer algumas perguntas de insights, né? De repente, olha, eu quero saber qual o percentual de chance de eu conseguir fazer um acordo num determinado tipo de pedido. Como você tem ali os dados para fazer análise preditiva e a generativa, vai ficar essa consolidação dos dados com as inteligências, realmente é o que vai conseguir trazer mais efetividade aí nas respostas e velocidade, né? Imagina quanto tempo aí, de repente, quantos processos não teriam que ser analisados para a gente conseguir trazer um resultado e ali você, de maneira em milésimos de segundo, a inteligência já consegue compilar todas as informações e trazer de maneira bem rápida e efetiva para vocês, né? Exato. Exatamente. Então, eu acho que é o futuro, assim, a gente precisa gastar tempo e energia nisso, não é perda de tempo, né? É ganho, né? Porque a gente tá... Investimento. É investimento. É investimento, é isso, e vai trazer muito, porque a gente vai conseguir deixar cada vez... Se a gente analisar hoje, assim, a carga, a capacidade do time, eu acho que 50% do nosso tempo não é gasto com atividades jurídicas, né? Ele é gasto com atividades ali burocráticas que são decorrentes da nossa função. Então, né? Então, se a gente conseguir reduzir esse 50% para 20%, né? E me sobrar 30%, então, para eu agregar nas atividades jurídicas, com certeza, eu não vou substituir pessoas, eu vou deixar essas pessoas focadas mais... as pessoas, naquilo que gera valor, né, para o negócio. É deixar realmente o advogado ali como um recurso estratégico e não como um recurso operacional, né? Exatamente. Exato. E Thalita, me explica um pouquinho, né? Quais foram os principais desafios que você encontrou, tanto ali no departamento jurídico, quanto na empresa, para a aplicação da inteligência artificial aí no dia a dia, no seu departamento e também ali no seu time? Acho que é a questão tempo, né? O fator tempo das pessoas realmente conseguirem entender que esse era um projeto importante e separar das atividades rotineiras um tempo que fosse suficiente para fazer o projeto andar, né? Então, até a Fernanda não estava no time ainda e o time não conseguia ali dar vazão, sabe? Assim, porque a gente precisa dar os dados para vocês, ajudar vocês a construir ali o racional. E acabava que o pessoal ficava afogado ali nas atividades do dia a dia. E, esse aí deixa para depois. Aí eu falei, não, gente, vocês estão entendendo. Isso aqui é a prioridade, vai resolver a vida. Aí a gente teve uma mudança ali na estrutura, aí eu trouxe a Fernanda, né? O que eu falei? Eu falei, Fernanda, você vai ter um projeto incrível, você vai fazer inteligência artificial. Aí ela, nossa, que legal, né? Vai fazer rodar, então virou a prioridade ali para ela dar sequência. Então... Eu acho que é isso. Quando a gente implementa esse tipo de projeto, a gente tem que ter, talvez, uma pessoa full-time dedicada ou, assim, com uma carga de horas ali, diária, que vai ser 100% dedicada para esse projeto. Porque, realmente, o mundo muito... No dia a dia é complexo, complexo, né? Você fala, tem que responder isso aqui, então, isso aqui deixa para depois, que não tem prazo, né? Mas, então, eu acho que esse é um grande desafio. É você fazer a gestão do tempo e para que as coisas saiam na velocidade que você precisa, que com a qualidade. Né? Exato. E aí, Fernanda, aí trazendo agora para você, né? Como é que foi se preparar para esse desafio? Como foi, você já conhecia inteligência artificial, já estava por dentro da tecnologia, como foi receber esse desafio, como foi se preparar, né? E tem uma dica para o nosso público também que está querendo ali começar a se envolver em projetos de tecnologia, inteligência artificial aplicada no direito, e o que você indica aí para eles? Eu já tinha trabalhado com alguns, mas nunca relacionado a acordos, né? Quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender o projeto, onde tinha parado, né? Se tinha parado, e o que precisaria ser feito, o que o pessoal esperava do projeto, né? Porque às vezes você
toma frente e você não sabe ali muito o que esperam. Então, eu acho que a maior dificuldade foi o que a Thalita trouxe ao tempo, porque, inevitavelmente, qualquer área, principalmente contencioso, você tem uma demanda muito alta ali, né? O dia a dia é muito dinâmico, então você precisa estar atento. Mas eu encarei como é parte do meu trabalho, eu vou tirar uma hora no dia pra desenvolver e olhar isso. E testar, é teste o tempo todo, assim. Olha um caso, vê se tá batendo, vê se não tá, e vai entendendo, né? Você estabelecer um diálogo aberto ali com o pessoal, né, que tá envolvido no projeto, estipular prazo, acho que está mais alinhado até com as dicas já, né? E principalmente não desistir, assim. Eu senti muito isso, não só na Embraer, mas em todos os projetos que eu já participei, de a gente ter essa tendência de desistir, né? Principalmente o advogado que não tem tanto contato com esse mundo da inovação, por não entender tanto, né? A gente trava. E quando você trava, por você não ter tempo, por você não entender, você tem essa tendência a falar, bom, o projeto não funciona, vamos mudar de ferramenta. Cortar logo, né? E o problema não é a ferramenta. Assim, na maioria das vezes não é a ferramenta o problema. Se você colocar outra, provavelmente você terá os mesmos problemas, né? A pecinha atrás da ferramenta. Exato, é a pecinha atrás da ferramenta. Porque, assim, acontece muito de... Tá, você desenvolve, não usam, né? Porque estão tão adaptados, como a Thalita já trouxe anteriormente. Está tão adaptado a fazer de um jeito que você não quer mudar. Porque isso vai gerar problema, vai gerar atraso. Conforto, né? Então, assim, eu não quero mudar, eu quero continuar na minha planilha, eu quero continuar no meu Excel, sabe? Que eu domino. Que eu domino, já tá ali pronto, dá um trabalhinho, mas eu sei como mexer. Então, é muito isso, não desista, assim, questione, eu questiono muito o Júlio, ele não tá aqui, mas ele sabe. É o tempo todo questionando, perguntando o que é isso, gravando reunião, me explica essa nomenclatura, o que é, como que eu faço pra mexer, qual filtro eu faço. Questione, tente, incentive o pessoal da sua equipe a participar também, porque isso é muito importante. Todo mundo tá ali, usar junto, testar junto, né? Eu acho que isso muda muito e no futuro você vai ter agradecido por não ter desistido, né? Não bem só frase você, de coaching, né? mas... Não só você, mas toda a sua equipe. Exato. Eu ia entrar aqui no que conselhos vocês dariam. Já foi metade aqui, né? Mas eu ia entrar aqui que conselhos vocês dariam para os advogados, corporativos ou não, né? Que estão aí querendo se aventurar, né, no início dessa jornada de trabalhar com inteligência artificial. A Fernanda já falou quase tudo aqui. Mas sempre tem mais um pouquinho, sempre tem mais um pouquinho. Então, eu queria que vocês entrassem, assim, uma orientação mesmo, assim, quem está começando ou quem ainda não começou, mas pensa em começar. Exato, O que é importante, né? O que eles deveriam fazer, assim, na visão de vocês? Acho que primeiro é entender qual que é o objetivo, né? Muita gente fala assim, eu quero ter isso, mas não sabe pra quê, como, delimitar o escopo, né? O que você quer ali de resultado? Então tem que entender. E depois é você tentar separar alguém do time ali pra ficar focado. Tem que ter um dono, esse projeto ele não precisa ser sozinho, mas tem que ter alguém ali que é o owner, né? Daquele dos prazos e tudo mais. E realmente encontrar um parceiro que esteja aberto a trabalhar ali, sabe, no dia a dia. Precisa sair da posição ali alta do helicóptero e ir para execução. Então, a gente tem, né, reuniões infinitas ali, se fala por WhatsApp o tempo todo, porque a gente é novo para todo mundo, né? Então, a gente precisa conversar. Quem está do lado de cá validando precisa entender como a ferramenta funciona. O que está por trás? Não que a gente vai codificar alguma coisa, mas que a gente entender qual é o racional que está por trás daquele desenvolvimento. Então, tem que ter uma parceria muito boa ali, muito aberta. Então, é entender o escopo, né? É ter uma pessoa dedicada ali e achar o profissional certo, né? Tem que ser alguém que tenha o mínimo intimidade ali com tecnologia, né? Com abertura ali para coisas novas, para não desistir, porque realmente tem essa limitação de querer, não tá funcionando assim, não mexe no time que tá ganhando, né? E achar um parceiro que realmente né, vista a camisa e se dedique, assim, sente, gaste. Não fica que, não, você contratou 10 horas, eu vou ficar só 10 horas com você, uma a mais eu vou te cobrar. Não tem isso, né? A gente se fala por WhatsApp de graça, né? Porque acho que é um ganha-ganha pros dois lados. Aqui vai ganhar e para vocês vai ser um super, né, uma super plataforma. Fala, pô, olha, deu certo com este cliente, eu vou ser a primeira a ficar indicando, né, a empresa para outras empresas se o projeto deu certo, né? Então... E é disruptivo no mercado, né? Isso que você falou, é win-win. Então, vocês ganham, a gente ganha também, porque a gente consegue validar com uma grande empresa que é super tecnológica, né? A gente estava batendo papo um pouquinho antes, falando até de carros voadores. Então, vocês estão muito acima hoje da inovação quando a gente olha para o setor. Então, para a gente também é super importante, né? Por isso que a gente sempre está ali
acompanhando vocês para que a gente consiga aí realmente conseguir entregar o resultado esperado do projeto, né? Ter um ROI realmente efetivo. A gente está tentando colocar o jurídico no mesmo nível ali do resto da companhia na questão de inovação e tecnologia. Porque não era sempre assim, né? Quando eu entrei na empresa, eu tinha essa visão. Eu falei, pô, uma empresa vai fazer um carro que voa, deve ter um, assim, super tecnológico. Aí eu cheguei lá, eu vi todo mundo, não tinha sistema, o pessoal controlava os processos na planilha de Excel e a planilha tinha uma senha que ninguém sabia a senha porque a pessoa que foi embora... Levou a senha com ela. Levou a senha embora. A gente não podia fazer filtro. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Então a gente teve que começar do zero. Aí eu falei, aí eu ia com as minhas ideias malucas. Não, vamos. Aí a gente implementou o sistema. Aí eu falei, agora que a gente tem dados, a gente precisa usar esses dados, né? A gente não sabe fazer nada com eles. Aí que veio a ideia do... Eu quero um algoritmo de acordo. Tem alguma empresa maluca que sabe fazer isso? Aí a gente chegou em vocês e tá dando super certo, né? Então... E a gente ainda vê muito espaço para melhoria, né? Sim, hoje a gente ainda sofre muito, por exemplo, com essas apresentações de indicador, né? Sim. Que é muito solicitado o tempo inteiro, né? Quantos processos temos disso? Quantos processos temos daquilo, né? A gente hoje ainda faz muito na mão, né? Essas a gente apresentações ainda... executivas. Exato, e se perde um tempo, uma semana inteira, montando apresentações. Sim. Então, assim, é um cenário que você fala, gente, eu posso melhorar isso aqui. E tem maior assertividade, porque na mão, inevitavelmente, alguma coisa passa. Sim, não tem jeito. Sim. Eu acho que isso é importante também trazer, né? Que hoje o projeto de vocês não está focado só ali na análise preditiva através de inteligência artificial. A gente também está com o Big Data aberto, né? Então vocês conseguem, mesmo que a Embraer acaba não tendo ali uma competição nacional que está ali na mesma frente, né? Ela acaba ali conseguindo fazer alguns benchmarks de mercado, até para entender ali um pouco mais no detalhe, né? Essa é a vantagem do Big Data, né? Sim. Hoje a gente tem mais de 50 milhões de processos, incluindo documentos do nosso Big Data, que vem auxiliando tanto para trazer essas apresentações, né? Essa volumetria de apresentações executivas, como também ali subsidiando a inteligência artificial preditiva, o machine learning e também toda essa parte de IA generativa, né? Que a gente está construindo agora. Para ter uma tomada de decisão mais efetiva, né? Exato. Então, isso é super importante, de fato. O Big Data ajuda a gente a fazer os benchmarks que nos é solicitado, né? Assim, não preciso de ficar ligando para as empresas. O seu Big Data me fala quantos processos a empresa X tem, a Y não tem, não é? Sim, então, assim, facilita muito também essa questão de quando você vai se comparar no mercado, né? E sempre foi assim? Vocês sempre olharam, saindo um pouquinho da parte de inteligência artificial, né? Focando agora na parte realmente de dados. Ter um perfil mais data-driven. Vocês sempre focaram ou foi um trabalho que vocês foram construindo o profissional e desenvolvendo para ter uma visão realmente focada em dados? Você fala antes de eu entrar nessa empresa, assim, como profissional, acho que eu sempre fui, assim, um pouco à frente do meu tempo, nessa questão porque eu, antes de trabalhar em empresa, trabalhei em escritório, então a gente fazia isso, né? A gente dava os dados entregava para os clientes, né? Para as empresas. E eu sempre... E aí os escritórios, eles são, assim, às vezes estão mais à frente nessa questão de sistemas e tudo mais, porque é o serviço que eles vendem, né? Sim. Então, eu era fascinada em entender ali como era o sistema, né? Como tentar descobrir coisas novas. E a partir daí, eu sempre fui tentando usar isso. Antes da Embraer, eu trabalhei em outra empresa, né? Na Avon. E lá a gente tinha também treinamentos ali para fazer você ser Green Belt. Então, a gente tinha vários treinamentos ali para focar a gente nessa visão de projeto, de ter organização das coisas. Isso é super importante, né? Exato. A visão de projeto é muito importante para a implementação de inovação e tecnologia. É isso mesmo. Então, acho que muito facilitou. Eu acho que isso é uma coisa que deveria também ter ali nas faculdades. Isso facilitou muito ali a minha vida. E você, Fê, como foi? Eu também, como eu sempre fui de contencioso, eu atuei pouco em escritório. A maioria da minha carreira foi em empresa mesmo, né? Foram empresas. Eu sempre atuei com a parte contencioso e, inevitavelmente, tinha que mexer com dados, porque contencioso é sempre um mundo muito vasto, então você precisa ter organização, senão você não consegue lidar ali com os processos. Antes de eu entrar na Embraer, eu atuava no grupo do Grupo Votorantim, né, na CBA. E lá eles criaram um escritório de inovação, chamado Escritório de Inovação. Eles chamaram um representante de cada área, aí eu fui como jurídico, né, mas tinha um de cada área, justamente para pensar e estruturar dados. Então, a gente teve treinamento de Business Agility, a gente teve treinamento de todo tipo de metodologia ágil, como gerenciar um projeto, a gente foi até no Cubo do Itaú para entender como as startups funcionavam. Assim, a gente fez toda essa parte prévia, né,
para depois a gente... E aí eles traziam cases grandes para a companhia, então não era só focado no jurídico, eram nas maiores áreas ali, né? E tinha um grupo interdisciplinar, que todo mundo atuando, exato, em como melhorar os maiores gaps da companhia. Então, muito isso bom. foi muito legal. E aí, pro jurídico, a gente tinha um grupo paralelo, não colocava naquele grupo de trabalho tão amplo, mas tinha um grupo paralelo. E aí, a gente ia desenvolvendo esses dados, né? Então, a gente chegou a fazer BI, entender ali como o BI funcionava pra gente evitar as apresentações. A gente chamou um terceiro também. Então, consultoria, o módulo de consultoria, a gente criou um projeto justamente para isso, puxar as consultorias que já tinham sido feitas e quantas vezes foram feitas pelas mesmas pessoas ou por áreas diferentes, por quem foi respondida. Então, a gente veio trazendo esses temas, né, para o jurídico também. Mas foi um projeto bem legal, assim. Isso é super. Mais um conselho aí. Eu acho que é verdade, mais um conselho. Mais né? um Invistam conselho. na formação profissional. Não é só fazer curso de, olha, mudou essa lei, né? Isso é importante. Exato. Mas fazer cursos ali que gerem essa questão de gestão de projeto, Sim. Inteligência ágil, mudar o mindset, aprender a lidar com dados. Isso é faz super muita importante. diferença. E no projeto a gente tinha um grupo que eram os embaixadores, que não eram pessoas ligadas diretamente, mas que eram pessoas que propagavam isso na companhia. Então, por exemplo, assim, eu era como jurídico, mas tinha outras pessoas da minha área que entravam como pessoas que queriam participar. Então, elas divulgavam para a companhia. É muito legal, venham fazer esse curso. Se você sente que você quer aprender, venha e divulgava-se cursos ali para o pessoal fazer e participar. Então, assim, você divulgava essa cultura da inovação para todo mundo, né? Para todas as idades e para todos os públicos. Desde do chão de fábrica para operacional, né? Até a alta gestão. Então, era bem... a inovação, ela tá desde o chão de fábrica até a alta gestão. Não e tem é um como. ponto que eles trazem, assim, Exato. eles traziam com muita dor o chão de fábrica, né? O pessoal operacional, eles mencionavam muito isso pra gente. Eu lembro que era uma dor. A inovação não chega aqui, né? A gente não é tão sim. visto quanto, por exemplo, a gente não faz home office, né? Porque como uma pessoa que tá ali diretamente no front da operação vai fazer home office? Então, assim, como chegar neles, né? Que são ali os propulsores da companhia, né? A gente é área de apoio, né? Sim, a gente, total. claro, a gente é extremamente ali fundamental pro funcionamento, mas o operacional é igual, né? Tá ali no mesmo. Então, como chegar neles, né? Como a gente pode querer que eles participem, que eles atuem. Então, assim, foi um projeto bem, bem legal que eu participei e que eu lembro dessa cultura de inovação. Atuar como um porta-voz da inovação, né? Exato. Evangelizar a inovação dentro da companhia, como você falou, a importância de levar isso lá para a base realmente, porque às vezes muitas vezes é o motor de propulsão da própria empresa, né? E se a inovação ela ficar apenas num núcleo, restrita ao núcleo, a gente acaba não conseguindo inovar e realmente ter resultado na companhia como um todo. Bem legal esse exemplo. Mas sabe o que é legal aqui que eu observei, né? A gente trabalha com muitas empresas, né? A Ativa trabalha com as maiores empresas do Brasil. E eu fico muito feliz porque vocês tocaram aqui no nome de 2, 3, 4 empresas que têm área de inovação, né? Já tem área de inovação. E a gente não está falando de hoje, a gente está falando de anos, né? E isso é uma realidade hoje, né? Não posso falar na totalidade das empresas, mas assim, muitas empresas hoje já têm investido em inovação e tecnologia, porque entenderam que de fato é o futuro. Então, assim, você consegue ter muito ganho com inovação e tecnologia, né? Seja por meio de dados, de inteligência artificial ou outras inovações. Mas é super importante começar esse projeto e eu acho que é um entendimento meio que geral hoje, né? Você começa ali de acordo com a sua empresa, a sua necessidade e a inovação, a tecnologia que vai servir ali para aquele momento. E vai ampliando e vai tocando, né? Eu sempre brinco, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, que o importante é começar e o mais importante é você entender o que serve para você. Exato. Né? Porque não necessariamente o que vai servir para mim vai servir para você. Então, isso é o mais importante. Partindo daí, é só seguir, né? E vai ampliando cada vez mais, porque é como se fosse um bichinho que pica, né? É isso mesmo. Picou e vai, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e a gente vai seguindo. Se torna automático, né? Você vê alguma coisa, eu consigo melhorar eu acho isso que aqui. Ou isso aqui não tem nada a ver com jurídico, mas eu acho que eu consigo usar isso aqui no jurídico, né? É a mentalidade de melhoria contínua, né? Você olha alguma coisa, eu preciso melhorar, como eu consigo melhorar para trazer mais eficiência
por um resultado final, né? E qual que é a dor que eu tô resolvendo? Você comentou isso e eu achei bem interessante. A inovação, ela tem que ali resolver um problema que vai resolver a dor de alguém. Porque se ela não tá resolvendo, acaba sendo ali pra entrar no hype, como dizem, né? Exatamente. Não dá pra ser inovador só por ser, tem que ter uma razão, né? E falando um pouquinho, Thalita, sobre dados, né? Como que você vê os dados, a importância de dados realmente estruturados na estratégia que vocês estão utilizando de análise preditiva aí nos processos? É super importante, né? Porque o dado, ele estava ali espalhado, né? E o dado espalhado ali e misturado não gera nenhum indicador para a gente, não gera nenhum conteúdo que pode ser, né, utilizado. Então, essa é a parte difícil, né, de desenvolver, organizar os dados. A gente precisou organizar os nossos dados internos, né, vocês ajudaram a organizar os dados externos, né, que estão ali, né, no judiciário, disponíveis, né, o Big Data, que vocês chamam, fazer ambos conversarem, né, porque eles talvez eram classificados de formas diferentes, então vocês fizeram um trabalho de depara, né, como eu chamo internamente, como o Big Data chama, para poder fazer o cruzamento. E aí, depois, sim, com eles estruturados, foi possível buscar o que a gente queria, né? Que olha, então eu quero saber esse específico objeto, essa específica localidade, né? Esse período. Então, faz muita diferença. Acho que essa é a grande... esse é o grande desafio, né? A gente teve anos ali onde todo mundo coletou muito dado, mas não sabia o que fazer com esse dado e não sabia nem organizar e estruturar os dados. Agora, a gente está aprendendo isso através, né, das empresas como a de vocês, para organizar, e somente com ele estruturado é que a IA vai conseguir rodar, né? Porque se a gente colocar IA para rodar em dado desestruturado, não vai sair nada bom, né? Não, faz sentido mesmo. Pensando nesse ponto, assim, como que a IA preditiva pode influenciar e ajudar vocês com relação aos acordos que a companhia tem feito? Eu acho que, assim, a partir do momento que você imputa ali um sistema para mencionar, né, para prever os acordos, você consegue uma maior assertividade, uma economia de valores, né, e até uma análise melhor por parte dos advogados. Porque quando a gente não tem essa inteligência artificial, né, a gente parte ali dos nossos pressupostos, que nem sempre estão de acordo com os demais processos, né, com a realidade. A gente pode não estar ali totalmente de acordo com o que vem sendo pedido. A partir do momento que a gente tem a inteligência artificial, a gente consegue manejar isso melhor e ter um valor melhor, bem mais atrativo. Então, assim, partindo do pressuposto que a Embraer, por exemplo, é uma empresa que a gente incentiva muito a composição, né? A gente tem essa política de acordos, até mencionei isso para o Júlio já, que a gente tem esse viés muito forte lá de querer compor e de querer não seguir com o processo, né? Ali um litígio até o final, em decorrência dos custos, né? Da onerosidade. Uma inteligência artificial traz muita rapidez para essa análise. Não tira a análise humana, a gente precisa dessa tomada de decisão, mas ela traz uma maior segurança dessa análise. Eu consigo embasar isso melhor. Até para uma eventual apresentação executiva, né? Majorar valor, pensar em mudança de provisão, eu consigo justificar. Olha, segundo essa análise, segundo processos similares, né? Segundo todos esses pontos que foram trazidos, né? Esses dados organizados, a gente tem esse cenário. Prefere seguir ou não? Eu consigo demonstrar, senão eu fico ali no achismo, né, de pode ser isso, pode ser aquilo. No campo subjetivo. No campo subjetivo, exato, e a gente não tem uma assertividade. Contra dados no argumento. Exato. Eu acho que isso também está sendo muito importante para a gente convencer a parte contrária, né? Um grande desafio nosso é porque a parte contrária está bem distante, em anos-luz, dessa questão de usar dados ali para formar o seu convencimento. Né? Até, acho que, né, enfim, são focos diferentes. Então, quando a gente vai negociar, né, o advogado contrário fala assim, não, mas eu não vou fazer, esse valor não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque no outro caso que a gente fez acordo a semana passada, você me ofereceu mais. Mas, é outro cenário, é outro... Então, eu falei, agora os dados... mas eu tenho que te mostrar aqui, nesses 25 casos aqui que a gente fez acordo, que é o mesmo objeto, que é o mesmo tempo, a média é aqui. Eu te provo com dados. Com dados. Então, aí, ele não tem... Porque antes fica conversa de louco. Eu falo
com base o que você no que eu acho, acha ele e fala o que que ele ninguém acha, apresenta exato. documentos ali, né, base estatística para convencer ali talvez o juiz, opa, não, ó, tem razão. Então, a gente precisa disso, né? Essa coisa a gente tá usando muito, né, que Exato. é trazer o histórico para poder dizer, ó, tem um fundamento, eu não tô chutando ali uma proposta, Não tô minha tirando proposta da minha baseada, cabeça. é isso mesmo. E a outra coisa é provar, nas vezes em que eles não aceitam a proposta, quanto foi o pagamento final do processo, que era uma coisa que a gente queria Exato. muito, né? Sim. Eu quero mostrar para ele que todas as propostas que ele recusou, no final, o valor que a empresa pagou foi Não muito compensou parecido. pra Não ele. compensou ficar anos ali esperando. Então, porque é a nossa forma de convencer a parte contrária também, de engajar ali, de entender que a gente não tá, né? A gente tem uma base ali para chegar naqueles valores. Né? E outro ponto que a gente queria, né, e que a gente gostaria muito que acontecesse, era os acordos antes de uma decisão, né? Antes de uma decisão de mérito. Acordo prévio Porque mesmo, a gente tem né? um valor, ali a gente tem uma liberdade de valor muito maior, Sim. né? Então, antes a gente não tinha como embasar isso se a gente não tem uma inteligência artificial por trás. Né? Se a gente não tem um valor ali, como a gente torna esse valor provável? Como a gente muda uma provisão se a gente ainda não tem uma decisão de mérito? Talvez com laudo, né? Mas e quando não tem? Sim. Como a gente não vai tentar acordo, talvez a gente estava perdendo uma chance de otimizar um valor para a companhia porque a gente não tinha a ferramenta adequada, né? E hoje, com essa análise, com essa divisão que a gente fez, com os filtros, né? Com essa análise mais assertiva, a gente consegue vislumbrar um cenário ali mais favorável para esses acordos prévios, né? Antes Sim. de uma decisão de mérito. Pessoal, estamos encerrando aqui o 6º episódio do Legal Tech Chat. Foi um prazerzaço gravar aqui com as meninas, super antenadas aqui com o tema. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui conosco. Obrigada. Obrigada, Hugo, Thalita, Fernanda. Obrigada pelo convite, né? Foi um prazer. Espero ter contribuído ali um pouquinho com as experiências profissionais e quem for da área jurídica, né, quiser me procurar também, né, pra gente fazer benchmark, trocar. Eu super acredito em networking, acho que ajuda bastante, né, a nós nos tornarmos profissionais mais completos. Prazer, obrigada de novo. Obrigada, pessoal. Faço das palavras Thalitas minhas. Agradeço demais. Foi uma super oportunidade, né, de ampliar os conhecimentos. Busquem a Thalita e a Fernanda também, pessoal, no LinkedIn. Acho que é super importante ali acompanhando ali tudo que elas vão colocando, né? Elas vão trazendo novidades dentro, não só dentro da MBR, mas também ali para o mercado. Então é super importante acompanhar. E agradecer vocês também, continuem acompanhando os nossos posts, continuem nos seguindo tanto no Instagram, LinkedIn e também no YouTube. E agradeço vocês a presença. Muito obrigado e até a próxima.